sejam bem-vindos a mais um Lado a Lado Cast, o nosso café com saúde. E hoje nós temos aqui uma edição muito especial, onde nós vamos falar sobre a saúde do homem. Como vocês sabem, o homem vive 7 anos a menos do que as mulheres. E por que será? Será porque eles não se cuidam? Será que eles negligenciam sua saúde? E aqui a gente vai conversar um pouquinho para entender um pouco desse universo. Hoje eu tenho dois convidados aqui especiais, né? O senhor Juarez e o Oneil, né? São dois homens que se dispuseram aqui a estar com a gente para falar sobre saúde do homem, como foi seu diagnóstico, como está, né, o seu processo. E aí eu queria começar com o seu Juarez. Seu Juarez, eu queria que o senhor se apresentasse para a nossa audiência, Sim, falasse quem é o seu Juarez e você falasse um pouquinho. Primeiro você se apresenta e sei. depois a gente vai para o nosso bate-papo. Sim. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. E meu nome é Juarez, eu sou do Pará, né? E o que eu posso dizer que eu negligenciei a minha saúde, porque meu pai faleceu de câncer, né, aos 63 anos, e eu não fiz o que tinha que ser feito, que era ter me cuidado, né? Deixei as coisas andar, passar, fui preocupar-me com o trabalho. E quando fui saber quando fiz um exame que deu o problema e foi um pouquinho triste, né? Ou seja, eu sofri um pouco com a notícia, né? Mas também procurei e compreender e buscar a solução, né? Fui atrás da solução até que encontrei, né? Fiz cirurgia e depois eu conheci a Brapec, né? E foi quando a ida melhorou minha vida, porque eu fiquei com sequelas, né? Então, essa sequela foi o problema de fraldas. Eu não tinha como comprá-las, Uhum. porque aqui eu pago aluguel, aqui eu não ganho lá essas coisas, fiquei, né, um salário mínimo. E tudo isso, eu não precisei de remédio, né, porque eu fiz eu fiz a radioterapia, não Aham, fiz químio, uhum. né? Mas foi um sacrifíciozinho até chegar nesse ponto. O seu diagnóstico foi É, câncer o de meu próstata? diagnóstico foi de câncer de próstata em 2016, né? E quando eu fui procurar me cuidar, ou seja, saber realmente do meu problema, eu encontrei uma grande barreira na rede pública. Tive vários não, até que procurei a Defensoria Pública e lá eu fui, né, bem recebido e me deram uma solução. E depois que foi marcado a minha primeira consulta com o urologista, foi quando a coisa andou. E aí foi marcado os exames, foi pedido biópsia e tudo mais. Até que depois da biópsia veio o resultado, veio a confirmação do câncer e eu fui aguardar a cirurgia, Uhum, né? uhum. Foi aguardar a cirurgia e fui operado em novembro de 2017. Foi operado, depois da cirurgia houve vários problemas, tive muitos problemas, a coisa ficou séria para o meu lado, eu tive que fazer outra cirurgia porque o canal entupiu e eu tive que fazer uma outra cirurgia. Depois dessa cirurgia foi quando eu fui conseguir ter uma vida mais saudável. Comecei a fazer uma tal dilatação na ureta para que a urina pudesse passar tranquilamente, Uhum. né? E nesse tempo eu já estava abraçado pela Abrapec, que foi quem me deu assim um grande apoio, ou seja, nos dá um grande apoio, não a mim, a todos nós que somos pacientes da Abrapec, né? Sem ela, eu tenho certeza que minha vida seria um pouco mais difícil, né? Porque a ajuda que eu tenho lá é relevante, Uhum. né? E é isto, né? Hoje eu estou com 8 anos de operado, né? Faço agora dia 23 de novembro, 8 anos. E estou bem, né? Não estou sentindo nada, não tomo remédio, não tomo medicação nenhuma. Uhum. Sou uma pessoa saudável nessa parte. Uhum. Agora, espero que
né? Todos os exames que eu tenho feito têm dado ok, né? Eu sou acompanhado pelo hospital de base, né? E lá eu vou uma vez ao ano levando os exames que são pedidos pelo médico e ele tá me dando sempre uma notícia boa. Tá tudo ok, seu Juarez, não tem nenhum problema. Possivelmente não morrerá de câncer, né? Mas o que eu quero dizer aos amigos, homem como eu, que tenham, né, essa questão de cuidado com a saúde. A mulher vive 7 anos mais porque ela procura por onde se prevenir. Ela é mais inteligente do que o homem. Ela é uma pessoa que cuida-se. E muitos homens não se cuidam. Eu fui um que deixei as coisas, né, progredir na minha vida. Mas é isso. O que eu tenho a dizer, no meu caso, eu estou bem, não estou sentindo nada, não tomo medicação. E sou acompanhado praticamente, né, quase há 9 anos que eu estou na Abrapec, ela me acompanha, me ajudando com essa ajuda que ela me dá, que é importantíssima para mim, com atividades físicas também que ela oferece a todos nós que estamos na Abrapec, né? São várias atividades físicas, além de psicologia, de outras, né, coisas que tem lá, não é só a atividade física, também tem outras ajudas, com medicação, né, para quem precisa, com exames, e é só maravilha que eu tenho que dizer da Abrapec. Não posso dizer outra coisa a não ser isto, porque não é só eu. Eu falo por mim e também pelos outros que Nossa. vivem lá. Não vejo ninguém ali que possa dizer algo desfavor da Abrapec, né? Aham. Então é isso. Eu tenho que agradecer a essa entidade, agradecer aos funcionários que são uma maravilha conosco, nos tratam muito bem, nos recebem muito bem. E é isso. Eu Aham. tenho que dizer, é mais ou menos só isto, Isso. ok? E você, Oneil, com esse nome de artista americano, né, de Hollywood, Oneil, eu queria que você se apresentasse, né, que você falasse quem é o Oneil, né, o que você fazia e como foi o seu diagnóstico, né? E aí depois a gente continua o nosso bate-papo. Tá joia. Boa tarde. Boa Me tarde. chamo Neil, tenho 43 anos, sou aqui mesmo de Brasília, né? E aos 39 anos, para quase 40, eu comecei a passar mal, né? Comecei a passar mal, tive umas ínguas na virilha, mas devido à correria do dia a dia, trabalho, não dei muito assunto. Comprei um anti-inflamatório e fui tomando. Só que aí foi agravando, agravando, eu comecei a sentir dores abdominais. Aí eu procurei a unidade de saúde, né, que é a UBS próximo à minha casa. Chegando lá, fiz a consulta com o médico, ele pegou e falou para mim que eu podia estar com duas coisas, a gente conversando, que nem o bate-papo que a gente está tendo. Ele falou para mim que eu ou podia estar com uma infecção causada por quem tem mania de colocar capim na boca, aí eu falei para ele que eu não, nem morava na roça, né? Aí ele pegou e sorriu. Aí eu falei para ele, qual é a outra possibilidade, doutor? Aí foi onde ele falou, você pode estar com linfoma. Aí, a princípio eu não digeri, né? Eu não entendi. Aí passou um pouquinho, eu peguei e lembrei, eu associei, eu falei para ele, doutor, linfoma é um tipo de câncer. E ele falou, isso mesmo. Aí eu parei um pouquinho, olhei para ele, ele calou, e eu falei, doutor, mas e aí? Como a gente descobre se é câncer mesmo? Como faz para tratar? Se tem tratamento, se tem uma cura, como é que a gente vai prosseguir? Aí ele falou para mim que o pensamento era esse mesmo, né? Que o pensamento era de procurar uma cura que tinha sim, que hoje a medicina estava muito evoluída, né? E eu comecei a navegar na rede SUS, né? Ele me deu um encaminhamento para eu ir para o hospital, que foi até a unidade do Guará, né? Chegando lá, eu internei durante a noite. O cirurgião da manhã chegou, viu o pronto-socorro muito cheio, deu alta para todo mundo, inclusive a mim. E eu expliquei que eu estava lá porque estava tentando investigar, porque a suspeita, até falei para o médico, né? Eu falei, eu estou com suspeita de estar com um tipo de câncer, por nome linfoma, que o meu médico orientou. Mesmo assim, ele me deu alta. Voltei no postinho de saúde, tornei a falar com o meu médico, né? Que foi uma pessoa muito importante para mim nessa jornada. Uhum. Aí ele pegou e falou: não, tá errado.
Ele fez algum tipo de procedimento lá interno, um tipo de reclamação, e eu continuei navegando na Rede SUS. Tentei me internar numa UPA da Samambaia para tentar um atendimento para ser na segunda-feira, para tentar ser transferido para o Hospital de Taguatinga para ver se era atendido. Aí, quando eu me internei no sábado, aí consegui, na segunda-feira, quando eu me transferir para Taguatinga, o Hospital do Guará me ligou. Me ligou no telefone celular mesmo, pedindo que era para eu voltar com urgência para o Guará. Aí eu tive que assinar um termo de responsabilidade para poder ter alta da UPA da Samambaia e fui pro Guará. Quando chegou no Guará, eles me internaram num leito lá, semi-UTI, veio com a junta médica para conversar comigo, veio tanta coisa. Aí eu me assustei nessa época, né? Eu falei, até minha esposa estava me acompanhando, que no momento ela estava sem trabalho, então ela ficava me acompanhando nessa jornada, né? Eu até falei para ela, falei para ela, meu bem, eu acho que agora a coisa é séria, hein? Porque não estava tendo atendimento nenhum, e de repente ter isso tudo, aí eu me assustei. Só que aí é, internado, eles pegaram meus exames, deram um jeito de... que eu tinha muito pedido de exame. Aí eles deram a prioridade nos exames, aí eu fui desenrolando, fiz um... eu fiz uma biópsia, né? Eles até me orientaram de fazer a biópsia particular para poder agilizar mais, porque no SUS demorava um pouco mais, né? Eu peguei e fiz isso. Aí eu fiquei internado no Guará por cerca de 3 semanas, né? Repetindo o exame, fazendo essas coisas. Só que aí eu tava lá já internado e não tava tendo mais, que eu tava esperando sair resultado. Pedi para poder ir para casa. A minha médica não queria deixar. Eu falei para ela, doutora, deixa eu ir para casa. Aí, se eu sentir qualquer coisa, eu volto. Aí ela me liberou, eu fui para casa, fiquei aguardando o resultado do exame. Ela me deu um parecer, né, médico. Aí eu, quando saiu o resultado do exame, que eu recebi via e-mail, voltei para o hospital. Aí isso já era. Eu comecei a passar mal em novembro, isso já era fevereiro. Aí já era comecinho de março, para falar a verdade. Aí eu peguei, fui, voltei para o Guará já com o diagnóstico. Aí um médico de regulação lá, o doutor Rodrigo, pegou e falou para mim que ia me internar aquele dia e que provavelmente ia tentar me transferir ou para Taguatinga ou para o hospital de base. Que ele até falou para mim que ia tentar me mandar para o base porque ele achava que lá a estrutura era melhor. E aí foi desse jeito que foi feito. Eu internei na terça, na quarta-feira ele pegou e me transferiu para o hospital de base. Chegando lá, uma equipe médica me atendeu já, repetiram meus exames e eu fiz seis ciclos de quimioterapia chamada SHAP lá. E no final disso, eu fiz um PET scan, né? E quando fiz o PET scan, deu que as células cancerígenas que eu tinha tinham todas sanado, né? Tinham todas morrido. E, e fui diagnosticado, né? Com linfoma não Não Hodgkin, pode. né? Não Hodgkin. Ele podia chegar até o estágio 4, eu já era nível 3 quando foi diagnosticado. E o pessoal, toda a equipe médica que falava comigo dizia que eu tinha sido, que meu diagnóstico tinha sido muito rápido e por isso tinha sido bom para mim. Só que eu não pensava dessa forma, porque eu pelejei muito durante a rede pública, vai para um lado, vai para o outro, até conseguir atendimento. E o atendimento mesmo eu consegui através desse doutor, que ele até se aposentou. Era o doutor Biratã, que ele pegava e atendia na UBS número 2 lá do Riacho Fundo 2 onde eu moro, Uhum. né? E esse E, homem foi que... e como você chegou na Abrapec? Na Abrapec eu cheguei assim que eu fiz o PET scan lá. Eu conheci a Abrapec através da minha esposa. Minha esposa tinha uma amiga que tinha câncer, que pegou e falou para essa amiga que falou para minha esposa. Aí ela pegou e me indicou a gente para dar uma procurada na Abrapec. Uhum. Aí eu consegui marcado com a assistente social, Débora. Aí ela pegou, fez uma entrevista e eu entrei na Abrapec. Aí entrei na Abrapec, já era pandemia na época, né? Tava bem no auge da pandemia. Aí eu precisava fazer um transplante de medula para consolidar o tratamento, né? E como estava tudo fechado, demorou um pouquinho, né? Mas no ano seguinte eu consegui fazer o transplante de medula e eu já estava assistido pela Abrapec nessa época. Aí eu consegui fazer esse transplante no HFA, uma parceria do SUS e o HFA, né? Consegui, fiz o transplante.
Aí a minha recuperação foi tão rápida que eu tinha que ficar após cirurgia 90 dias consultando no HFA. Com 30 dias, o doutor André me deu alta, me devolveu para o hospital de base, para a doutora Laura, né? E nisso, eu ia fazer a consulta e voltava para casa, né? Com aquele todo cuidado. Até que, quando deu uma melhorada, eu precisei fazer uma fisioterapia. E aí, que eu estava muito debilitado, né, pós-cirurgia. Aí foi onde eu, a Abrapec foi muito importante, porque foi lá onde eu consegui, né, fazer 10 sessões de fisioterapia com a doutora lá, que era fisioterapeuta na época, que era a Eliane, né, que cuidou muito bem de mim. Assim como tive acompanhamento psicológico, né, através da Abrapec, lá também, né, sempre lá o pessoal, o tratamento muito humanizado, para falar a verdade. A Abrapec, de lá para cá, até minha esposa já falou para mim que eu já estou numa situação que já estou muito bem, que eu deveria sair da Abrapec, né, mas eu não vejo assim, né, eu não vou embora não, é aquela coisa de criar o vínculo de família, né. Uhum. Estamos na Abrapec e vamos continuar na Abrapec, É até isso o dia que a aí. Abrapec não quiser, né? Que ela falou, nem eu não quero mais você aqui não, aí a gente vai embora. E Uhum. volta de vez em quando para visitar, né? Mas até Lógico. então, a gente segue lá. E, doutor Juarez, como Sim, foi a reação da sua família? Como que a sua família é, esteve perto? Como que foi esse momento junto à família? sim. A minha família é somente a minha mulher, né? Aham, Porque eu sou separado, uhum, meus filhos moravam nessa época lá em Santa Catarina, a minha mãe morava em Belém, e em Belém eu só tinha a minha mãe e um irmão. uhum, E a minha família não chegou a saber nos primeiros momentos, né? Ela só chegou a saber em 2014, quando eu. Não, aliás, 2014 não, eu me enganei. A minha família, na verdade, não chegou a saber. uhum, Chegou a saber em 2019, quando eu estive lá agora, em 2019, né? E falei para meu irmão e para minha mãe, que ainda estava viva. Mas a reação deles foi tranquila, entende? Porque eu já estava cuidado, né? uhum, Eu uhum, já estava legal, né? O único problema que eu não, que eu posso dizer que eu tinha é usar a fralda. uhum, Mas a minha saúde estava bem. Então, aqui eu só tenho a esposa, que eu vivo com essa pessoa há mais de 20 anos, uhum. é quem tem me ajuda, né? É quem Lógico. é meu apoio, Uhum, né? Eu dela e ela de mim, uhum, né? Então, não houve, no primeiro momento assim, eu posso dizer que foi só eu a sofrer, só eu a saber, né? Porque não tinha com quem falar, né? uhum, Eu não falei nem para os colegas do trabalho, eu comentei sobre isso, né? uhum, Só fiquei comigo. E fui procurar o tratamento. Foi o que eu fiz, uhum, né? E a minha esposa, depois de que operado, foi ela quem me apoiou, porque fiquei 30 dias bem problemático, depois mais 30 dias, que foi a segunda cirurgia. E é isso, né? Depois eu aqui só tenho ela, é ela e eu, uhum, né, de uhum, família. uhum, E é isso. E hoje todo mundo, o meu familiar sabe, mas eu tô bem, uhum. né? O senhor, antes do diagnóstico, como o senhor se cuidava? O senhor fazia exames periódicos, Olha, ia ao médico? é o que eu tô dizendo, eu negligenciei a minha saúde, eu não fiz o que eu tinha que ser feito, porque meu pai faleceu com câncer e eu já tinha problema em 2000, mais ou menos 2008, 2009, assim, eu ia ao hospital em Belém, que é o Filoiola, fazer acompanhamento, mas não tinha nada de câncer. Era aquele acompanhamento normal, né? Eu ia lá e o médico fazia os exames, pedia PSA e eu sempre o PSA dando baixo. Mas em 2010, a coisa 2010, 2011, não. Eu tive que fazer uma raspagem, chamada raspagem, porque eu já estava com muita dificuldade para urinar, né? Eu tinha muito problema para urinar. E através do meu sobrinho, que morava no Maranhão, morava em Caxias, sabendo do meu problema, ele me chamou para lá. E lá eu fiz uma raspagem em 2011, em maio de 2011. Fiz a raspagem,
realmente deu resultado. Melhorei muito, passei a urinar tranquilo, urina normal. Eu achava que estava legal. Mas em 2012 eu vim para Brasília. Minha esposa já estava aqui e eu vim para Brasília. Chegando aqui, não cuidei mais, não fiz mais nenhum tipo de exame. Eu não acompanhava o meu problema sabendo que eu tinha que fazer isso. Mas nada, nada. Mas em 2016, numa consulta com um médico lá da minha área, né, da clínica da família, ele pediu o PSA e pediu outros exames. Foi quando eu fiquei sabendo que estava com um PSA altíssimo. Uhum. O PSA tem que ficar mais ou menos no máximo em 4. Eu já estava com 19, Altíssimo. né? E aí eu acendeu o alerta, né? Uhum. Foi quando passei a procurar tratamento. Uhum. E foi bem difícil, Uhum. né? Mas graças que eu resolvi e estou aqui para É, contar a história nossa. e pedir que não é problema, faça o exame, porque depois dos 40 não custa nada fazer um examezinho de PSA, não custa nada. Não precisa nem ir ao médico, faz sem ir ao médico mesmo, Uhum. pode chegar num laboratório desse daí e pedir para fazer um PSA. Uhum. Porque se você não tiver tempo para cuidar da saúde, você vai cuidar da doença. Uhum. Então, é aí um alerta. Vamos ter tempo para a saúde, né? Porque geralmente o homem pensa muito em trabalhar, ganhar dinheiro, mas não pensa na saúde. Só Uhum. vai pensar na saúde quando está já quase sem jeito. Uhum. Foi quase meu problema. Uhum. Eu poderia muito bem ter ido mais cedo, mas não fui. Uhum. Então estou aqui contando a história. É isso aí. Espero que eu vá mais na frente ainda, Vai né? muito longe ainda. E você, Neil, você sempre se cuidou? Você sempre teve no médico, sempre acompanhando, fazendo check-up? Ou não? Ou Fazia segue a maioria dos homens, né? Que só quando isso. aparece alguma coisa muito séria que procura o médico. É bem para esse caminho aí, Marlene. É. Ia no médico quando eu dava uma gripe muito forte que não passava, aí eu procurava médico, mas caso contrário, não. Uhum. Aí marcava consulta para os filhos, para a esposa, levava eles, mas para mim mesmo não. Vou Uhum. mentir, não.